Bom dia, boa tarde, meus alunos. A gente vai continuar com a matéria que a gente estava vendo, nesse caso, uma matéria nova. Né? A gente já havia visto, basicamente, a parte de máquinas térmicas, como uma máquina térmica funcionava. Chegamos a ter uma ideia sobre a parte de calor, só que não estudamos exatamente como que esse calor se transfere de um corpo para outro. Então, a ideia dessa aula é exatamente a gente ver essa parte. Então, vamos lá. Relembrando um pouquinho do que a gente havia visto. A ideia de calor. Calor, ele tem a ideia de, ele vai ser exatamente o quê? Ele vai ser energia em movimento, ou seja, energia em trânsito. Ou seja, o calor nada mais é do que uma energia e que ele tem a capacidade de sair do corpo quente e ir para o corpo frio. Então, por exemplo, eu tenho um corpo que ele é quente e basicamente o que vai acontecer? Olá, Brenda, tudo bem? Tudo bem? Então, hoje a gente vai ver uma parte que é o conteúdo novo. É um conteúdo bem tranquilo, tudo bem? No caso, tem só a gente, mas como a ideia é ficar gravado a aula, então não tem muito problema, tudo bem? Então, o que a gente vai ver hoje? Até então, nas nossas aulas, a gente viu como que era a temperatura, vimos também como medir aquela temperatura, né, escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Vimos também o efeito das máquinas térmicas, como que elas funcionam. E a gente agora começa a ver como que ocorre essa transferência de calor. Ou seja, como que o calor vai sair de um corpo para o outro. Tudo bem? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, calor ele é uma energia em movimento, ou seja, uma energia em trânsito. Então, se eu tenho um corpo quente e eu tenho, por exemplo, um corpo frio, a tendência é o quê? É que ambos cheguem a uma temperatura em equilíbrio. E essa temperatura e equilíbrio... E aí, rapaz, tranquilo? Bom dia. E a tendência é o quê? Que o corpo quente ele perca calor. Então, essa transferência de calor ele sempre vai ocorrer a modo a atingir o equilíbrio dos corpos. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, digamos que eu tenho um copo com refrigerante. Olá, agora o pessoal está começando a chegar. Então, imagino que eu tenho um copo de refrigerante. E a ideia é que eu quero resfriar esse refrigerante. Então, uma coisa que eu vou adicionar é, por exemplo, o gelo. Então, o gelo está muito mais frio, ou seja, uma temperatura muito menor do que o copo de refrigerante. Então, o que vai acontecer nesse processo? O calor ele vai sair do corpo quente, chegando ao corpo frio. Então, esse processo ele ocorre até o equilíbrio. Então, vai chegar o momento, digamos lá, que esse corpo quente, esse refrigerante, esteja uma temperatura ambiente de uns, sei lá, 30 graus. Então, a tendência é o quê? O corpo quente, ele cede calor e o corpo frio, ele recebe calor. Nisso que o corpo quente ele cede calor, ele vai diminuir a temperatura. E nisso que o corpo frio ele recebe calor, ele aumenta a temperatura. Então, só reescrevendo aqui, e o corpo quente... Opa. Então, nesse processo, eu vou ter o quê?
o corpo quente ele sempre vai ceder calor, por isso que a temperatura diminui. Em compensação, o corpo frio ele sempre vai receber calor, ou seja, ele vai aumentar a temperatura. Então, para eu poder chegar nesse exemplo aqui do meu refrigerante, o que vai acontecer? O meu copo de refrigerante ele vai chegar a uma temperatura, sei lá, digamos que ele chegue a 5 graus, e em compensação, todo o meu gelo ele vai derreter e ele vai chegar também a 5 graus. Então, no momento que eu tenho uma temperatura de equilíbrio, eu não tenho mais transferência desse calor. Então, nessa temperatura de equilíbrio, eu tenho lá que o meu copo de refrigerante ele vai chegar a uma temperatura, sei lá, de 10 graus. Em compensação, o meu gelo também, ou que no caso agora virou água, porque derreteu, ele também vai chegar a uma temperatura de 10 graus. Então, nesse momento, eu não tenho mais troca de calor. Tudo bem? Aham, tiro a foto e mando o áudio para vocês. A videoaula. Fica tudo direitinho. Então, o que acontece? Esse calor, para ele poder sair de um corpo para outro, ele pode ocorrer através de três processos. Ou seja, essa transferência de calor, ele se dá através da condução, convecção e radiação. Então, o calor ele pode ser transferido através da condução ou através da convecção ou através da radiação. Então, a condução, que é o primeiro processo, ele está associado ao contato. Então, sempre quando a gente está em contato com o objeto, a gente está tendo a condução dele. Então, por exemplo, se a gente pega um objeto e segura ele, por exemplo, sei lá, um refrigerante, e a gente segura aquele refrigerante com a mão, né? Nosso corpo ele produz um calor. Então, no momento que a gente segura aquele copo com uma mão, a tendência é que aquele copo começa a esquentar. Ou um objeto qualquer, um metal, né? Então, no momento que eu seguro ele com a mão, ele vai começar a esquentar. E esse processo é chamado de condução. Então, diga. Isso aí, parecido. Então, na condução, o interessante é que a condução ela vai depender do tipo de material, ela vai depender também da área de contato e vai depender da espessura desse material. Por exemplo, digamos que eu tenho essa folha aqui inteira e eu queira aquecer essa folha, a minha temperatura corporal. Se eu coloco só um dedo, eu vou aquecer só aonde meu dedo está tocando. Então eu tenho uma área de contato. Já se eu coloco minha mão inteira, eu vou aquecer uma área muito maior. Então essa região ela vai aquecer muito mais. Então a área ela vai literalmente influenciar nesse processo. Outra coisa que vai influenciar também é a espessura. Por exemplo, se a gente for pensar na parede, uma parede de uma casa, algo do tipo. Se essa parede ela for muito grossa, vai demorar até ter
todo esse aquecimento, ou seja, aquecê-la toda. Então, basicamente, por exemplo, o que a gente tem geralmente numa casa. Quando o sol bate ali na casa, a gente pode ver que dentro, aonde o sol está batendo, costuma ser quente, mas do outro lado da parede não é tão quente assim. Ou seja, essa espessura é um dos fatores, por exemplo, que faz com que a gente utilize, por exemplo, casaco. Né? O casaco ele tem uma espessura muito elevada. Então, o que, que o casaco faz? Ele protege a gente. Ou seja, nesse processo ele evita com que o nosso corpo perca calor. Tudo bem? Então, basicamente a condução ela está associada a esse processo. Aqui seria a área. E o calor ele sempre vai se transferir aonde eu tiver uma diferença de temperatura. Ou seja, aqui eu tenho uma temperatura 1, uma temperatura 2. Se essas temperaturas elas forem diferentes, eu vou ter exatamente esse processo de transferência do calor. Ou seja, o calor ele vai sair sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tudo bem? Então, além da gente ter esse processo de condução, existe outro processo que é o processo chamado de convecção. E o que seria essa convecção? Na condução, ela ocorre basicamente em materiais sólidos. Então, eu vou ter o meu material sólido e ele está conduzindo. Por exemplo, se a gente pegar, digamos, pensa lá, põe tipo um garfo e coloca aquele garfo no fogo. O que, que vai acontecer? Ele vai começar a aquecer na ponta ali onde tem a chama e vai demorar um tempo até todo esse calor chegar até a nossa mão, para a gente se queimar. Isso é um processo de condução, ou seja, o material sólido está transferindo o calor. É essa a ideia. Então, tudo bem? Foi, Breno? Então, o outro tipo de transferência que a gente vai ter é o que a gente chama de convecção. A convecção ela é uma troca de calor, só que em líquidos. Por exemplo, quando está um dia muito quente, aí o que, que a gente faz geralmente? A gente vai na piscina, certo? Então, se você já foi lá na piscina e já mergulhou nela, o que, que acontece? Um dia muito quente, a parte de cima ela fica quente, em compensação, a parte mais funda da piscina ela fica gelada, certo? Já reparou isso, certo? Então, esse processo é o processo de convecção. Ou seja, o que, que é a convecção? Na convecção, a gente tem ali uma transferência dos líquidos. Então, basicamente, aqui é um C só, não são dois Cs. Então, o que, que acontece? Na, no processo de convecção, eu tenho o seguinte caso. O meu fluido ele vai mudar a densidade dele. Ou seja, quando aumenta a temperatura de um fluido, esse fluido tenta dilatar, ou seja, ele tenta ocupar um volume maior. Nisso, a densidade dele altera. Então, ficaria mais ou menos assim. Opa.
Então, repetindo o que a gente estava falando. A gente está falando do segundo processo de transferência de calor, que é um processo chamado de convecção. Nesse processo, o aumento da temperatura ele provoca um aumento no volume. Ou seja, isso porque o material ele tende a dilatar. Então, como o material ele dilata, ele ocupa um volume maior. Nisso que ele dilata, a densidade dele diminui. Então a gente tem o seguinte processo. Quando a gente tem ali o sol, digamos na nossa piscina, está ali batendo o sol. A tendência de ocorrer com a água é o quê? A água ela vai aquecer. Nisso que a água aquece, ela fica mais leve e ela sobe. Então, com isso a gente consegue fazer com que aqui em cima a temperatura ela seja maior. Em compensação, na parte mais funda da minha piscina, ela seja menor. Então a temperatura 1 ela acaba sendo maior do que a temperatura 2. Exatamente por causa disso. A água ela aquece, ela fica mais leve, porque ela dilata. Nisso que ela dilata, ela vai tender a subir. E isso é um processo muito interessante que a gente tem, por exemplo, com relação ao ar-condicionado. Ou seja, por que quando a gente instala, ou pelo menos quando a gente vai em algum lugar, a gente vê o ar-condicionado ele fica lá em cima na casa. Então o ar-condicionado ele faz exatamente esse processo, ou seja, a gente tem ali o equipamento, ele faz com que o ar frio desça. Por que o ar frio desce? Porque o ar frio ele diminui a temperatura. Se ele diminui a temperatura, ele diminui o volume e ele fica mais pesado. Nisso que ele fica mais pesado, o ar quente sobe. Então, no ar-condicionado a gente tem esse fluxo de um desce, o outro sobe, e essa convecção, ou seja, essa mudança desse fluxo de ar, é o que a gente chama de convecção. Então, por exemplo, quando a gente tem um carro, né, não sei se já viu a moto, por exemplo, por que quando todas as motos, o motor da moto costuma ser ele na frente? Né? Por que ele não fica lá atrás, perto da roda? Exatamente porque quando a moto está andando, o ar bate no motor e ele resfria esse motor. Então, todo o processo de, por exemplo, de transferência de calor de um carro, ele é feito através de convecção. Né? Por que, por exemplo, para se utilizar lá, para poder resfriar um carro, geralmente se utiliza água, ou geralmente se utiliza um pouco de óleo. Né? Porque o óleo, a água em si, ela transfere bem o calor. Então, nesse processo que ela consegue transferir bem o calor, ela é utilizada para poder diminuir a temperatura. Né? Tanto que existem vários outros projetos, né, como o próprio Fusca, que ele foi desenvolvido por Hitler lá na guerra, que a ideia dele é que ele fosse resfriado a ar. Só que como ele é resfriado a ar, a ideia do projeto é o quê? O motor dele, ele fica literalmente ali na parte de trás, conforme o ar passa por ele, ele resfria. Mas se o carro estiver parado, o ar não está circulando. Se o ar não está circulando, ele não está se resfriando, ele está sobreaquecendo. Então, a ideia de motor, qualquer algo do tipo, é que exatamente esse fluxo de água, ele ou de ar e tudo mais, ele seja utilizado para poder resfriar um determinado material. Né, usina nuclear se utiliza isso, né, que a gente utiliza a própria água lá para poder resfriar as barras
de carbono, que é utilizado lá na parte da usina nuclear. Então, esse movimento desse fluxo exatamente assim é o que faz, por exemplo, com que a gente tenha o motor. Né? Como eu mostrei lá na aula, aquele motorzinho que fazia o pistão subir e descer era exatamente esse processo, ou seja, o ar ele aquecia, subia, quando ele chegava lá em cima ele resfriava e descia. Então, como ele ficava nesse ciclo, você tinha um movimento e nesse processo que você tinha um movimento, você tinha exatamente o funcionamento de motor. Certo? Dúvidas? Então, a convecção ela vai ocorrer com líquidos. Tá aqui. E agora a gente vê a última parte do processo de transferência, ou seja, o último tipo de transferência, que é a transferência por radiação. Ou seja, a transferência por radiação é exatamente o tipo de transferência aonde a gente tem que é feito por ondas eletromagnéticas. Ou seja, as ondas eletromagnéticas são exatamente a luz que a gente conhece. Então a gente tem ali o próprio exemplo da luz. O fato da luz transmitir essa radiação é o que faz, por exemplo, com que o Sol aqueça a Terra. Ou seja, se a gente for pensar fisicamente, nós temos ali o Sol está emitindo luz, só que o Sol em si, ele não tem nenhum contato físico com a Terra, ou seja, ele não está tocando na Terra. Então, como ele não está tocando na Terra, não há nenhuma transferência por radiação, não há nenhuma transferência por condução nem convecção. Então, o único processo do Sol aquecer a Terra é a radiação. Ou seja, o interessante é o quê? Todos os corpos emitem radiação. Só que a radiação, ela é uma luz, só que em muitos dos casos ela é uma luz que não é visível. Né? Então, é isso que a gente tem, por exemplo, da radiação ultravioleta, da radiação infravermelha. Né? Os seres vivos, todos os seres vivos, eles emitem radiação. Só que isso é numa faixa que a gente chama de faixa de infravermelho. Ou seja, infra é menor. Então, infravermelho é uma temperatura ou um comprimento de onda que é abaixo do vermelho. Então, se a gente for pensar lá no arco-íris, né, que tem todas aquelas cores, vermelho, amarelo, violeta, anil, ou seja, o infravermelho ele viria antes do vermelho. Tanto que, por exemplo, a gente tem até aqueles filmes de espionagem que tem aquelas câmeras que conseguem enxergar de noite. E quando eles enxergam lá as pessoas parecem ter uma coloração meio vermelha, né? O cenário costuma ter uma tonalidade azul e a pessoa fica ali mais ou menos vermelha. Ou seja, isso é uma radiação que a pessoa está emitindo. Né? O micro-ondas, por exemplo, ele emite uma radiação. Só que é uma radiação muito específica. Né? O micro-ondas ele emite uma radiação que é própria, por exemplo, para poder aquecer a água, aquecer minerais, aquecer gordura. Né? Então, o micro-ondas ele funciona de uma forma muito similar, mas é uma radiação um pouquinho separada. Tudo bem? Dúvidas, gente? Quem está entrando agora? A gente está vendo a parte de radiação, que é um dos 3 tópicos da parte de transferência de calor. E, nesse caso, a gente está vendo uma aplicação da radiação. A radiação é uma
onda eletromagnética, ou seja, é uma luz. E essa luz ela tem vários que a gente chama de comprimento de onda. Essa ideia de comprimento de onda, que eu imagino que seja algo que a gente deva ver além, provavelmente esse ano, até o ano que vem, que é como se fosse igual um degradê, né? A gente tem nossa escala do visível, ou seja, tem várias cores que a gente enxerga, mas existem muitas outras cores que a gente não enxerga. E o próprio ser humano, ele emite essa radiação, só que é uma radiação muito pequenininha, que a gente chama de infravermelho. Tanto que existem várias sondas e tudo mais, equipamentos que conseguem enxergar essa tonalidade, essa cor, digamos assim. Certo? Dúvidas? Então vamos para o último tópico, que é exatamente o quê? Então a gente viu os três tipos de transferência de calor: a condução, convecção e a radiação. Acontece o quê? Cada uma delas tem um processo próprio. Ou seja, a condução é transferência de calor por contato. A convecção é o processo de transferência de calor por fluidos, ou seja, eu tenho uma mudança ali naquele fluido. Aquele fluido se desloca devido à densidade que se altera. E a radiação, ela vai ser devida à luz. Então, um processo bem simples que a gente tem é a nossa garrafa térmica. Ou seja, como que funciona a garrafa térmica? A garrafa térmica, vou botar aqui, na garrafa térmica a gente tem o quê? Tem aquelas garrafas térmicas que são mais simples e tem aquelas outras garrafas que elas costumam ter tipo um cilindro oco dentro. Então, na garrafa térmica, as melhores, elas costumam ter esse tipo de geometria. Ou seja, eu tenho a garrafa ali na parte de fora e por dentro eu tenho uma região aqui aonde ela tem vácuo. Ou seja, para que serve esse vácuo? O vácuo, ele é literalmente a ausência de matéria. Então, com essa ausência de matéria, vou botar aqui no cantinho, com essa ausência de matéria, basicamente a gente consegue o quê? Como a água aqui dentro ela não tem contato com o ar que está aqui fora, com isso a gente já consegue evitar o quê? A gente consegue evitar com que essa água ela troque calor por condução e por convecção. Então a gente já consegue minimizar esse processo de transferência de calor. Já as garrafas térmicas, não sei se vocês já olharam por dentro, mas por dentro de uma garrafa térmica, ela costuma ter aqui um papel laminado, ou seja, uma parte laminada. Para que serve aquela folha laminada ou aquele papel laminado? Exatamente porque, como a radiação ela é uma onda eletromagnética, ou seja, ela é uma luz, uma forma simples de poder refletir essa luz é utilizando o espelho, por exemplo. Então, se a gente coloca uma superfície que ela é bem refrativa, a gente vai ter o quê? Reflexiva, no caso. Refratar, ele vai entrar no material. Se ele for uma superfície bem reflexiva, isso vai impedir com que a radiação que esteja aqui dentro, ela bata e ela volte no material. Então, essa folha laminada exatamente faz esse processo. Ou seja, funciona como se fosse um espelho, e é onde a gente evita, por exemplo, a radiação. Então, geralmente, se a gente for lá pegar um material e, digamos, for fazer café, né, algo comum,
Você coloca lá o café e deixa ali ele um tempo. Depois de 1, 2 horas, dependendo do tipo, da estrutura da garrafa térmica, ele ainda vai estar quente. Exatamente por quê? Porque ele está impedindo essa transferência de calor dessas três maneiras. É diferente se eu simplesmente colocar ele em um lugar simples, ou seja, colocar ele num copinho de descartável ou algo do tipo, que ele vai resfriar com muito mais rapidez. Tudo bem? Outro processo que a gente utiliza também, geralmente quando a pessoa vai numa praia ou quer preservar, é a utilização de caixa de isopor. Para que serve a caixa de isopor? A caixa de isopor ela é feita de um material que é poliestireno, se eu não me engano. É o poliestireno mesmo, que nada mais é o que? São vários plásticos em que esse plástico ele tem uma estrutura que ele aglomera o ar, ou seja, ele faz várias bolhas de ar. Então, nesse processo que ele faz várias bolhas de ar, ele faz com que o ar em si ele é um bom isolante térmico. Então, nisso que o ar é um bom isolante térmico, a estrutura química desse poliestireno, ou seja, desse isopor, faz com que ele seja um bom isolante. Então, por exemplo, quando a gente está com frio, não sei se já repararam, não sei se já reparou, quando a gente está num dia muito frio, o que acontece com o nosso pelo, por exemplo, no braço? Ele chega a arrepiar. Ou seja, não sei se já reparou, por exemplo, passarinho, quando ele está com frio, o animal, gatinho, cachorro, quando eles estão com frio, o que eles fazem? Eles se encolhem. Por quê? Porque a gente viu que a transferência de calor, ela ocorre devido ao quê? Devido a essa área de contato. Então, se eu diminuo essa área de contato, eu faço com que essa transferência de calor seja muito menor. E nesse caso, o que eles fazem? Eles arrepiam os pelos. Por quê? No momento que eles arrepiam os pelos, né, no momento que a gente tem ali o animal e ele arrepia o pelo, ele consegue aglomerar várias gotículas de ar aqui dentro, ou seja, várias bolhas de ar ficam presas aqui dentro entre os pelos desse animal. Nisso que essas bolhas de ar ficam presas aqui, elas literalmente criam um isolamento térmico. Então, quando a gente sente frio, nosso pelo arrepia, é exatamente isso, ou seja, é como se o nosso pelo tentasse prender essas bolinhas de ar. Né? É basicamente dessa forma que a gente consegue prender e evitar essa perda de calor, né, do nosso corpo para o externo. Tudo bem? Então, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem que o nosso corpo é ele que produz calor. Então, quando a gente utiliza uma roupa muito quente, uma roupa muito fria, uma coberta, algo do tipo, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que essa transferência de calor ela seja basicamente muito menor. Ou seja, porque o calor não vai fugir. Nesse processo que o calor não foge, ele fica ali retido, aglomerado. Certo? Dúvidas? Então vamos lá. Para a gente poder terminar, eu vou mandar para casa, para vocês, 4 exercícios da página 402, quer dizer, os exercícios da apostila 402, fazer o 403, 404 e 405. Só eles. Que aí eu vou fazer com vocês, por exemplo, o 402. Botei o 406 e eu faço o 402 com vocês. Então, ó, eu abri aqui a apostila. Eu vou só ler para vocês, porque são questões mais conceituais, bem tranquilinho de fazer. E ela fala o seguinte, ó. Uma garrafa de cerveja e uma lata de refrigerante de cerveja permanecem durante vários dias numa geladeira. Quando se pega com as mãos desprotegidas, a garrafa e a lata são retiradas da geladeira. Tem a impressão de que a lata está mais fria do que a garrafa. Esse fato é explicado pelas diferenças de. Então, o que acontece? Ali, a pessoa ela vai tocar
na garrafa, que é de vidro, e ela vai tocar também na lata, que é de alumínio. Então, a grande diferença dela achar que a lata está mais gelada se deve exatamente ao quê? Não ao tipo de material, ou seja, cada material tem uma capacidade diferente, e a uma propriedade muito interessante, que é chamada de condutividade térmica. Ou seja, o que é a condutividade térmica? Condutividade térmica é a capacidade do material de conduzir o calor. Então, quanto maior for essa condutividade térmica, mais fácil esse material tem a capacidade de transferir esse calor de um corpo para o outro. A condutividade térmica pequena, ele não transfere esse calor de um corpo para o outro tão grande. É o fato, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, quando a gente coloca a mão na parede, numa porta, por exemplo, e na maçaneta. Se a maçaneta for de metal, que geralmente a gente sente que a parede, a maçaneta, é muito mais fria do que a própria porta. Então, isso por quê? Porque a própria maçaneta ela é feita de metal, e o metal ela tem uma condutividade térmica muito maior do que a madeira. Ou seja, ele conduz o calor muito melhor. Então, por isso que a gente tem essa sensação de parecer que está muito mais frio, mas na verdade não está, ela só está transferindo muito melhor esse calor. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente vai ter aí para casa exatamente esses exercícios, que é exatamente o 402, 403, o 2 já foi feito, né? 403